O YouTube removeu uma live do presidente Jair Bolsonaro do dia 29 de julho de 2021 sob a alegação de que o conteúdo apresentava notícias falsas sobre as urnas eletrônicas que foram desmentidas por órgãos oficiais. Nessa semana, o presidente da República fez uma apresentação para embaixadores de vários países, na qual repercutiu críticas e suspeitas a respeito do sistema eleitoral, especialmente sobre os equipamentos de voto. No link do vídeo retirado do ar, a plataforma informa que o vídeo foi removido por violar as regras da comunidade. A transmissão permanece disponível no Facebook. Na ocasião, Bolsonaro usou vídeos antigos da internet para afirmar que haviam indícios de fraudes nas urnas eletrônicas e falou sobre um possível esquema, abre aspas, o sistema eleitoral nosso é inauditável, não dá para comprovar se houve ou não fraude nas eleições, porque o que está em jogo, o que eles temem, qual o futuro do nosso Brasil, e nós terminamos eleições onde um lado ou de outro desconfie e comece a realizar ações contrárias ao pleito, disse. E daí, o Celestino, quando a gente vai participar de qualquer mídia digital, vai lá, muita gente não lê, mas tem lá um monte de coisinha escrita que é quase um contrato, que você clica e aceita, né? E quando você aceita, quer dizer que você está participando daquele. Para participar daquilo, você está concordando com os termos de uso daquela mídia digital, daquela rede. Dá para caracterizar isso, Celestino, como censura ou foi simplesmente uma vila? Porque a censura é uma rede privada, então assim, se concordou e a pessoa não gosta do que a pessoa está falando, tem o direito de tirar, né? Censura, ditadura, as big techs tem um lado, e isso está bem claro, né? A gente está esperando o Elon Musk comprar o Twitter para ver se equipara, porque ele isso está bem claro. Mais. Ele falou que não vai comprar. Está bem claro, bem claro essa dicotomia, né? Essa divisão, porque o Lula hoje lá em Pernambuco falou que em 2018 ele foi roubado, por exemplo. Então, vão tirar o vídeo dele do ar? Não vão. Em 2002, ele falou que não confiava nas urnas eletrônicas. Simone Tebet tem vídeo dela falando que não confia nas urnas eletrônicas. Ciro Gomes, idem. E o Aécio Neves, do PSDB, né, em 2006, né, que teve aquela atrapalhada toda, contrataram uma consultoria de fora, que o laudo foi o seguinte: 2014, não conseguimos auditar as urnas eletrônicas do Brasil, as urnas que só existem em Bangladesh e no Butão, alguns estados nos Estados Unidos, e aí o embaixador dos Estados Unidos vem falar que confia nas urnas brasileiras, sendo que a eleição lá está sob júdice em vários estados, o povo vota pelo correio, né, e teve um monte de fraude lá. Vai cuidar da eleição, vai trabalhar direito na eleição lá nos Estados Unidos para ver se melhora a qualidade. Não vem dar palpite na eleição brasileira, a gente só quer que tenha transparência, né? O que o presidente Bolsonaro quer desde 2019, e não é só em ano eleitoral, é que houvesse transparência, né? O voto eletrônico, o voto impresso, que ninguém ia ter acesso, né? Ia aparecer lá, a pessoa só ia confirmar, ia cair na urna, pronto, era só isso. Mas não sei por que esse desespero da esquerda, já que o candidato dele tem mais de 100%, né, do eleitorado brasileiro, e o presidente Bolsonaro com essa rejeição toda que eles propagam, que não pode sair nas ruas, né? Bolsonaro não sai nas ruas, okay. Quem sai é o Lula. Eu não sei porque esse desespero em relação à urna, se já ganharam a eleição. Ô Lanza, e aí, tá certo o YouTube, tá certo o Bolsonaro, quem que tá certo? Olha, Vitor, até uma coisa que você falou sobre a questão das diretrizes de comunidade, para a lei brasileira, ela já tem vigência como contrato, já que a lei brasileira permite a assinatura digital de documentos. Então, para a lei brasileira, quando você clica lá, eu aceito os termos em qualquer rede social ou qualquer assinatura que você fizer na internet, já tem validade de contrato, a partir do momento que você assina e confirma. Eu vejo que pro Bolsonaro, até pra imagem de Jair Bolsonaro, é melhor ele ir pra rua fazer campanha do que ficar batendo nessa tecla agora. Principalmente em época de campanha que já não dá nem pra... Já que se ele quer mudar o jogo, assim, não dá tempo mais se ele quer mudar o jogo.
Eu vejo que pra ele agora a melhor saída pra ele é ir pra rua fazer campanha, encarar a campanha de frente e de cara limpa, do que ficar na internet falando às vezes até sem muito embasamento sobre isso, falando sobre urna eletrônica ou sobre alguns outros temas que pode inclusive até prejudicar a campanha política dele. Passar pro francês. Os Estados Unidos não têm moral atualmente para falar o que é um processo eleitoral escorreito. E o Biden está magoadinho com o nosso presidente, porque o nosso presidente está comprando fertilizante. Vocês só me desculpem, eu não tô entendendo a relação do Biden com o YouTube. Eu vou chegar lá. Tá, desculpa, é porque assim, de fato, eu quero deixar claro, não sei se eu me expressei mal aqui, porque foi reiterado nas falas. Então, foi reiterado nas falas. Foi reiterado nas falas. Não é uma questão de... Eu quero deixar isso bem distinto. Bem distinto, o que é público e o que é privado. Eu comecei pelo fim de ter começado pelo princípio. Na verdade, isso aí é censura, sim. O censor maior do Brasil chama-se Alexandre de Moraes, porque quem é que vai dar o critério para cortar ou não cortar um material que é veiculado lá nessa rede social, né? YouTube. No YouTube, né? Quem é que manda? Quem é que fez a reunião com o pessoal? Foi o Alexandre de Moraes. Ele que definiu. Então, há censura, sim, no Brasil. E grande parte disso aí não é exatamente por causa da urna eletrônica. E aí entram como componentes o governo dos Estados Unidos, que está, neste momento, malhando a posição do Bolsonaro, porque o presidente dos Estados Unidos está magoadinho com o nosso presidente, que tomou uma posição de país que não tem nada a ver com a briga dos outros, não. Nós estamos adquirindo fertilizantes, sim, da Rússia, porque são importantes para o Brasil. O Brasil é exportador do agronegócio e precisa disso. Outra coisa, o senhor Gilmar Mendes pode fazer alegação sobre as urnas, quer dizer, o presidente não pode falar mal, mas os outros podem ficar falando bem, defendendo e atacando o presidente. Gilmar Mendes disse hoje ou ontem, numa palestra em Lisboa, que se as urnas fossem suspeitas, não teria eleito deputados como Bia Kicis e o Hélio Negão. E diz também que não teria eleito também o clã Bolsonaro e mais 55 deputados que sucedem a... Isso é racismo, porque o Hélio Negão... Não, eu não disse o nome dele. Conclua. Não é racismo, não. É o nome que está aí. Não, do Gilmar, né? Não. É o apelido do... Não, mas é o nome... Não, gente, por que citar galera, quer dizer, não teria eleito o clã Bolsonaro, mais 55 parlamentares que vieram atrelados a eles. Vai lá, Bárbara. E a pessoa que é da cor? Eu não vou comentar sobre isso que o Francês falou, porque eu não vi. Então eu vou dar uma olhada primeiro, aí depois a gente conversa sobre isso. Mas o que eu vou falar sobre o YouTube... Não, eu sei que você não passa, Francês. A remoção do vídeo do YouTube do Bolsonaro, eu não acredito que seja uma censura, não, por ser uma empresa particular, não tem nada de público, na verdade, tanto que o YouTube, se não me engano, os diretores do YouTube, mesmo eles são lá dos Estados Unidos, e eu acho que é muita pretensão da nossa parte, assim, tipo, pensar que eles estão metendo tanto bedelho daqui. Claro, os Estados Unidos sempre foi muito ligado ao Brasil. Tem transações econômicas grandes, mas eu acho que é básico, sabe? É empresa particular e eles colocam, a gente assina o contrato e aceita. E do Bolsonaro não foi a primeira coisa retirada dele, não vai ser a última, porque quando ele fala que ele não está comprando, que não está agindo da maneira com que a plataforma pede, é fake news, coisa que o Bolsonaro sempre repassou, inclusive CPI da fake news, sempre repassou, e vai continuar repassando, porque essa é a estratégia dele. Agora, que bom que o YouTube está removendo, que se houver de outros candidatos, que remova também, porque eu sou contra fake news de qualquer lado. Desde a gente tem que ter a informação básica, inclusive é a nossa função, né, como jornalista. A gente repassar a informação e a pessoa decidir. Então, eu não achei nada demais, não, o YouTube retirar. O Bolsonaro tem que parar de mentir, que daí vai parar de retirar. Vai lá, professor Itamar. É estranho o YouTube tirar a live do Bolsonaro. Estranho. Lá atrás, que agora já não é mais, ver
os jornalistas mortos, né, da Sociedade dos Jornalistas Mortos, aquilo que nós chamamos de militância de redação, comemorar uma censura. Não, é censura, sim, seja feito pela iniciativa privada, seja feito pelo poder público, é censura. Mas neste caso em particular, a iniciativa privada, a plataforma, ela está cumprindo uma determinação, inclusive do Alexandre de Moraes. Foi isso, para isso que eles fizeram reunião lá. Agora, o curioso é ver os jornalistas se posicionando favorável. Isso é o fim do jornalismo, é a morte daqueles jornalistas que ainda estão vivos. Ou seja, não terá jornalismo pós esta fase. Por quê? Porque todos eles trabalham na perspectiva de que deve censurar. Não deve censurar. A publicação deve ser sempre livre, quanto mais livre, melhor. Os ofendidos entram na justiça depois, olha que gancho legal, processa por dano moral. Como não tem nenhum argumento, né? Como a nossa imprensa empobreceu de tal forma que não tem nenhum argumento, não tem fatos para isso, aí joga que, olha, isso é antidemocrático, isso é fake news. Olha, isso é jogo de palavra que o jornalista faz, jornalista doutrinado nas universidades. Por isso que meu livro vem em breve aí, para tocar um pouquinho nas universidades. É isso, Vitor. Para encerrar, Edivaldo Magro. Pois é, eu queria só chamar a atenção do Celestino, que eu faço campanhas há um bom tempo, né? São quase 25 campanhas no currículo. E a gente sempre fez, especialmente a partir das urnas eletrônicas, a chamada apuração paralela. Logo após terminado, cada urna emite um boletim. E a gente consegue chegar com muita precisão ao número antes do resultado final. Você já viu alguma zerésima com voto? Esse documento assim, nesse aspecto, deixa eu concluir, deixa eu terminar aqui. Ele me citou. Então, assim, pode falar, o Celestino. Fala. Não, que você me citou. Deixa o Edivaldo concluir. Se você conhece, você viu algum voto e alguma zerésima? Continuamos? Sim. E participei, inclusive, como convidado de jornalismo. Então, como jornalismo, algo errado, porque zerésima não pode ter voto. Tá. Vamos lá. Fake news tem que ser retirado do ar, não importa quem coloque. Eu concordo plenamente com qualquer atitude disso. Isso não é defender em absoluto o direito à censura, né? Em absoluto mesmo. Nós estamos vendo um momento de muita fake news, então eu acho que não tem que ser tirado e ponto. Concordo plenamente com essa atitude, lembrando, reiterando o que a Bárbara disse. Não importa que partido propague fake news. Outra coisa que é uma fronteira que a gente tem debatido muito, e isso no mundo, é uma empresa privada que manda na comunicação na internet, Vitor. É um problema muito sério esse. Então, quando a gente fala em regulamentação da mídia, que é um tema bastante caro, polêmico, difícil, está exatamente em normatizar algumas ações dessas grandes empresas privadas. Em tese, elas têm o direito de fazer o que quiser nas plataformas. Repito, em tese. É um debate que tem ganhado dimensão. Alguns países já conseguiram chegar numa conclusão jurídica que acaba punindo com mais severidade essas empresas. O Brasil, a gente tateia muito ainda com relação à punição. E a gente vai ver um festival de fake news, viu, Vitor? Agora, lamentavelmente, sem margem, tá? Sem margem para punição, lamentavelmente.